Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul com Atualidades Pampa. Aceite nosso convite, fique conosco. Serão muitos minutos de bom humor, de boa informação e de descontração, que é o que mais está se precisando nesta época do ano. E ao contrário do que disse o diretor-geral da Polícia Federal, uma mala pode sim prejudicar e pode trazer problemas. Tanto é que, ao concluir o inquérito, a polícia indiciou o Gedel Vieira e seu irmão pelo bunker de 51 milhões de reais. Ainda sobre isso, a propósito, tem tudo a ver uma coisa com a outra, o ministro Edson Fachin revogou a prisão domiciliar de ex-assessor do deputado Lúcio Vieira Lima, que comprovou que boa parte do salário dele ele retornava para o deputado Lúcio Vieira Lima. As coisas demoram ou levam um pouco mais de tempo, ficam um pouco mais enroladas, mas elas vêm à tona, sem dúvida alguma. Podemos começar o programa por aí, falando sobre isso. Cuidem-se, não guardem malas cheias de dinheiro, porque pode dar cadeia e pode dar problema. Pois é, mas a impressão digital que estava nas malas foi solta. Que era? O assessor. Mas ele provou que ele fazia todas as coisas que ele era obrigado a fazer, que ele devolvia o resto do dinheiro e que ele tinha que trabalhar para eles para fazer isso. Foi por essa razão que ele teve a sua prisão relaxada. A prisão domiciliar relaxada. Coitadinho, ele era forçado então a carregar mala de dinheiro. Bom, mas é... era um trabalho escravo. Eu acho que ele tinha que ser assessor da dona... ameaçado mais do que isso. Ele tinha que ser assessor da dona Flores Bela, como é o nome da ministra aquela? Florinda. Luiz Linda. Luiz Linda Valois. Ele tinha que trabalhar com ela, já que são escravos, né? Um coitado era escravo. Reclamar para o ministro Fachin, que liberou ele da prisão domiciliar. Acima de tudo, eu acho que foi liberado porque ele vai fazer delação. Exatamente, vai fazer delação premiada, aceitou colaborar com a justiça e por isso que ele foi liberado, acima de tudo. Será que molharam o bico dele? A intenção de soltar foi só dar uma molhada no bico? Não, acho que não. Acho que tanto o Ministério Público quanto... Se bem que foi o Ministério Público que pediu a liberdade dele, né? Justamente por isso. Exatamente. Então eu tô achando que a Carla tem razão. É negócio casado. Então... É negócio casado. Vamos devagar. Estão molhando o bico, como diria antigamente, né? Exatamente. Estão molhando o bico. Agora, das decisões... Essa não é polêmica, é engraçada. Sabe quem foi o único ministro do STF que votou pela liberdade do Eduardo Cunha? Adivinha, você que está aí desse lado, tem uma chance. O nome dele começa com G? E termina com ar. Com ar, seu Gilmar. Ele só podia ser, o único que ele faz parte do grupo, só foi essa a única coisa que eu consigo votou concluir. Pela liberdade do Eduardo Cunha, propondo medidas alternativas. O Eduardo Cunha, ele quer medida alternativa? O Eduardo Cunha pode usar como alternativa se mandar, né? Pois é. Se mandar apagar mais um monte de gente, mandar apagar algumas pessoas. O que espera dessas pessoas? É verdade. O Dudu vai continuar tentando. E o Eduardo Cunha hoje perdeu também no TRF-4, aqui na 4ª região. Ele queria ser transferido ou para Brasília, ou para o Rio de Janeiro, qualquer outro lugar, menos Curitiba. E o TRF-4 disse não, permaneça em Curitiba. Assim como o bloqueio dos 16 milhões do ex-presidente Lula, o TRF-4 também decidiu na manhã de hoje de que devem continuar bloqueados os 16 milhões e aí deu um puxão de orelha no advogado do Lula, dizendo esse não é o recurso apropriado nem a instância apropriada. Presta atenção no serviço, rapaz. Como quem diz, deve ser burro. Presta atenção no serviço, rapaz, que tu fez tudo errado. Na verdade, o que eles querem é adiar cada vez mais a decisão final a respeito desse processo em segunda instância para que o Lula não fique inelegível, ficha suja, se for condenado em segunda instância. Mas tem uma previsão de que o TRF-4 vai analisar ainda no primeiro semestre de 2018. Se a coisa que o advogado do Lula não é burro, né? Exatamente. A ideia de ficar, ele está entra com... Eu já disse aqui qual é a alternativa. Entra com um recurso aqui, um recurso ali, você vai, daqui a pouco pega um juiz, um desembargador desse no contrapé, ele te dá uma liminar. Pronto, aí tu
Entendeu? Porque, pensa bem, se ele consegue liberar, o Lula consegue liberar os 16 milhões do Lula, imagina o que acontece com o dinheiro em 24 horas. Nossa, desaparece. Vão chamar... E essa é a alternativa. A turma fica... Eduardo Cunha querendo liberar dinheiro, as mulheres, esses bandidos aí, tudo querendo liberar dinheiro, e entra daqui, entra dali, tenta desbloquear. Daqui a pouco pega um desembargador, um juiz desse no contrapé. Ele dá uma liminar, ele desbloqueia, até o Ministério Público recorrer e buscar uma sentença que reforme a decisão. Pronto, a vaca vai pro brejo, porque você precisa de 24 horas para sumir com o dinheiro, né? Hoje em dia você some com o dinheiro em 24 horas, não, em minutos. Se for dinheiro eletrônico, o dinheiro some em minutos. Agora, eu me mostro um pouco preocupado com isso, Magda, porque nós temos alguns números que começam a, digamos assim, a se equilibrar. Hoje a Bolsa subiu quase 1% e o dólar recuou a 3,22%. Teu sentimento qual é? O meu sentimento é de que o mercado acionário está contando com algum fato novo... Que a gente ainda não sabe. Que a gente ainda não sabe e que eu não estou conseguindo pescar. Eu acho que as ações das empresas brasileiras estão baratas. Eu disse aqui ontem, brincando, vou repetir hoje. Se eu tivesse dinheiro hoje, eu comprava ações de blue chips brasileiras. Porque as ações estão baratas, porque hoje... o valor patrimonial da empresa é superior ao valor nominal. Se você pegar todas as ações dessas empresas, somar o valor delas, dá menos do que a empresa vale, do que a empresa tem de patrimônio. E isso, inclusive, foi um pouco mal interpretado quando o ministro Meirelles disse lá em Nova York para investidores de que o Brasil estava barato. Disseram, o ministro está dizendo que é corrupção. Não é. O que o ministro quis dizer era isso. E essa é uma realidade. Só que eu não sei se vai durar muito tempo não, viu? Eu acho que logo as ações brasileiras começam a se mexer e antes que alguém diga, o que eu tenho a ver com isso? Minha preocupação é com o tomate no boteco da esquina. Tem tudo a ver, sim, porque investimento, mercado acionário, é dinheiro entrando, é novas fábricas, é investimento em produção, é investimento no país e isso representa emprego, que é tudo que a gente quer. Muito bem, muito bem. Marne Barcelos, que pensativo, que te incomoda ou que te traz pensativo? Não me incomoda nada, não estou nada te incomoda, coisa boa. Eu fico pensando na vida, assim, sabe, nas coisas todas da vida, essa coisa toda, na existência, né, a chatice, essas coisas. Porque é uma chatice, é tudo uma chatice, todo dia é uma chatice, o Chicão tem razão. Agora, falando em chatice, o Rio de Janeiro continua lindo, ok, em cartão postal. Uma bombeira no Rio de Janeiro, resolveu entrar na justiça contra o governo do estado do Rio de Janeiro, dizendo o seguinte, ela estava abalada moralmente. Aí, a Vara de Execuções da Fazenda deu ganho de causa a ela, R$10 mil. O governo do Rio vai ter que indenizá-la em R$10 mil. Agora, pasmem, o porquê, o motivo, o mote do ajuizamento da ação dela contra o governo do estado. Atraso de salário. Não, essa é demais. Não tem dinheiro para pagar o salário. Entra com a ação, aí o governo do estado vai ter que pagar R$10 mil de indenização por abalo moral da bombeira. Se a moda pegar no Rio de Janeiro e se a moda chegar aqui também no Rio Grande do Sul, não sei o que vai acontecer. O juiz está dando, pode dar abalo moral, R$10 mil. Olha, sinceramente, esse país virou uma piada. A justiça do Rio de Janeiro é aqui entre nós, né? E falando em Rio de Janeiro, o governo, através do ministro da Cultura, anunciou no dia de hoje um aporte de R$8 milhões para o desfile das escolas de samba. Pois é. 7 milhões sairão da Caixa Econômica Federal e 1 milhão será por meio da Lei Rouanet. Até aí, tá bem. Mas se não estivéssemos na situação que estamos... Sem dinheiro. Mas eu acho, Magda, que tem que alavancar isso de uma forma ou de outra, porque é o cartão postal do Brasil. Tem coisa que não adianta, está atrasado, o funcionário tem que fazer o carnaval. O Brasil não pode morrer por causa disso. Nós estamos enfermos, as eleições no ano que vem vai dar um novo Brasil em 2019. Eu acho que está bom. Opinião minha. Mas pelo menos resolveram parcialmente. Como você não fazer? Carnaval traz turismo. Mas a violência no Rio de Janeiro está afastando os turistas atualmente. As pessoas daqui não querem mais ir para o Rio de Janeiro. Imagina vindo de fora. Agora, falando aqui da terrinha, o dia amanhã vai ser do Grêmio. O Grêmio bolou um lance muito legal no estádio da Arena amanhã.
com telões igual do show do Coldplay, muita gente comprando ingresso. Vai ter uma fanfest, umas 40 mil pessoas prevê amanhã. Isso aí que eu acho legal. O time não joga em casa, é que nem o esquema europeu. Quando o Bayern de Munique não joga em casa, a Allianz Arena continua lotada em Munique, com 70 mil pessoas, porque as pessoas veem o Bayern na casa do Bayern, nos telões. Vão ver o Grêmio como se fosse na Arena. Paga ingresso? Paga uma entrada. É uma entrada. Quase. Não, uma entrada que não é tão barata. Mas tem shows, tem... Mas é uma festa, É uma festa, vai rolar um sunset depois. Eu tenho uma sugestão também muito boa para amanhã. Uma sugestão caseira. Certamente mais barata e bem mais confortável. Chalé da Praça 15, a fanfesta da Rádio Grenal, Rede Pampa de Comunicações, em parceria com o Chalé da Praça 15. Amanhã, telões para o jogo do Grêmio. E a cada gol do Grêmio, uma devassa a todo mundo. Cada gol do Lanús, eu acho que o Edemir também vai. O Edemir, acho que vai aprontar. Amanhã, então, eu vou torcer pro Grêmio, porque eu quero ganhar. Não. Quer tomar cerveja de grátis? O Edemir é colorado. O colorado já disse, bom, mas se for gol for do Lanús, é 2. Então eu vou torcer vai ser uma diversão. Olha que nós amanhã, a partir de 8 da noite, lá no Chalé da Praça 15, a grande fanfest, Rádio Grenal, Rede Pampa de Comunicação, em parceria com o Chalé da Praça 15, uma festa deliciosa. Tem gremista para tudo que é lugar. Tem gremista para ir no estádio, tem gremista para ir no chalé. Amanhã a cidade para. Amanhã a cidade para, é verdade. A propósito, nós estamos falando sobre futebol, o nosso telespectador Mário Lima diz o seguinte: como o Chicão entende muito de futebol... Esse é o Mário? O Lima. Não é aquele, viu, Mário? Não é aquele do armário, é o Mário Lima, nosso telespectador. O Mário como o Chicão entende... Atenção. Como o Chicão entende muito de futebol, gostaria de perguntar por que a dupla Grenal não aproveita mais as categorias de base para o time principal, já que sairia mais barato e, ao mesmo tempo, talvez o aproveitamento fosse muito bom, pois os garotos teriam muito a mostrar e se esforçariam mais. Será que isso não acontece pelo lobby que os empresários do futebol exercem? Lobby, Magda, muito importante isso. E dirigentes. E aqui não vai citar nome, porque não é o caso, porque depois dá problema. O que acontece? O jogador da categoria de base, ele começa com 10, 12 anos no clube ou menos, e o dirigente e o agente não ganha R$1 nele quando ele assina um contrato. Porque ele não foi comprado, ele já estava ali, ele foi lapidado nas canteiras de base, que nem o Barcelona, Real Madrid e outros grandes do futebol mundial. Agora, quando tu compra um jogador por R$20 milhões, aí ganha o agente, o pai do jogador, ganha o dirigente, ganha o lobista, ganha muita gente por causa disso, Mário. Mas isso o futebol vai ter que mudar aqui no Brasil. O senhor Agenor Basso, ele mandou um e-mail. Não posso ler. Não era para dizer o nome dele. Desculpe, seu Agenor, não vou ler. Não era para dizer seu nome. E daqui a pouco. Vamos mudar de assunto! Pois se dá todas as qualificações, se esquece uma das principais. Bancário neoliberal. Não sei que vocês falavam ontem, ou hoje falaram ontem sobre isso, que ele mandou esse e-mail. Olha, bancário neoliberal? Bancário neoliberal. A nossa bancada? Não, é. Bancário. Bancário, eu não entendi. Eu também não. Não sei. Não sei. Não estava aqui, então. Tem a chance de se recuperar. Vai de novo. Tenta de novo, chefe. Vamos de novo. Magda, Geraldo Alckmin está com uma batata quente na mão. Hoje ele afirmou, à tarde, lá em São Paulo, de que ele sendo eleito presidente do PSDB, no outro dia o PSDB desembarca do governo Michel Temer. Claro que essa declaração tem um cunho estritamente eleitoral. Geraldo Alckmin deve ser o candidato do PSDB à presidência da República. Tudo leva a crer que seja esse o cenário. Por outro lado, tanto o Rodrigo Maia quanto o Romero Jucá foram contundentes hoje em afirmar de que, sem o PSDB, o governo não vai conseguir aprovar a reforma da Previdência. Pois é. Na carona, Michel Temer disse, sem a reforma da Previdência, o Brasil trava. Ou seja, olha o momento político que nós estamos vivendo. Eu criei hoje uma figura de linguagem lá na Rádio Pampa sobre um jogo de xadrez, onde tão importante quanto você ficar de olho na dama para decidir a partida e o seu checkmate, é importante que você observe todas as peças, mesmo aquelas que não são tão decisivas no jogo.
O cenário político brasileiro começa a se definir. E essa definição parte exatamente de pequenas decisões agora, antes das confirmações, porque eu acho que o quadro esse ano, o Marne, fecha antes. Aquela história de só definir candidaturas lá para julho, agosto, eu acho que não. Acho que esse ano, em março, mais tardar abril, já tem o quadro. Na rua. Já tem o quadro. Deixa eu aproveitar esse gancho que vocês estão falando sobre eleições, enfim, para dizer que a nossa telespectadora, a Nica, diz que adora o programa, mas por que vocês não falam no Álvaro Dias, diz ela? Gostaria muito de saber mais sobre ele. Abraço a todos. Eu falei aqui muitas vezes já Álvaro falamos. Dias e Cristóvão Buarque. Tem um dossiê misterioso da vida pessoal do Álvaro Dias que dizem que o PT tem esse dossiê documentado, que se o Álvaro Dias projeta uma candidatura, esse dossiê vem e descaracteriza todo ele como pessoa. Bom, a especialidade da esquerda é destruir biografias, né? Não, o PT A especialidade da esquerda é destruir biografias. E como ninguém é perfeito, Agora, todo mundo tem Vitorino, defeito. ontem talvez eu fiz um discurso não, porque eu nem sei fazer discurso, eu fiz uma fala, talvez radical, mas hoje tu comprovou que eu tinha razão indiretamente. Geraldo Alckmin não é o cara. Veja só, é bem eleitoreira a política dele e uma visão muito egoísta. Ele tira o PSDB do governo, se o governo, porque ele quer ser candidato. Por que ele não sai, o PSDB não sai do governo agora? Então, o que o telespectador, o nosso ouvinte, conclui, se for inteligente? Que o PSDB está mancomunado com o PMDB, com essa falcatrua toda que está acontecendo aí. É uma coisa óbvia. Por que ele não sai agora do governo? Mas é exatamente isso. O Geraldo Alckmin, ele está querendo sair do governo porque não quer ficar vinculado ao PMDB, a Michel Mas por que Temer. não saiu hoje antes? A gente sabe. Por que não saiu antes? Porque não era o comando dele, o PSDB também. Agora é que ele está no comando. Agora que ele vai assumir esse comando. Quem estava antes mandando, acho que eu estou falando, era Aécio Neves. Aécio Neves a gente sabe que estava intimamente ligado a Michel Temer. E aí sim não desembarcaria do governo de Michel Temer. Agora, com o Geraldo Alckmin, acho que as coisas tendem a se modificar. Por quê? Porque eles realmente já estão pensando na próxima eleição. Como disse o Gustavo hoje, ligar Geraldo Alckmin a Aécio Neves já fica ruim, porque está completamente com o filme queimado, Aécio Neves, e fica ruim também ligar o nome de Geraldo Alckmin do PSDB ao PMDB, apesar de que eles estão intimamente ligados. E ao PT também, que livrou o Aécio. E tem um dedo do Alckmin também. Então por que o Alckmin não dá uma de Bolsonaro? Não tem partido. Eu saio dessa sacanagem toda, como o Vitorino às vezes fala. Por que ele não faz isso? Porque ele não tem condições, ele é homem de partido. Ele não é um Aquiles, um herói. Mas isso aí ele não é um cara para ser o nosso presidente. Mas o Bolsonaro vai sozinho, que nem um Dom Quixote. Vai ser moral. É moral. E quem vai ser o Sancho Panza? Não sei, pode até perder, mas eu acho que tem moral. Mas moral não adianta nada, tem que ter base política, tem que ter conhecimento político. A mesma coisa. Mas isso é uma discussão que não vai chegar ao fim, não tem como chegar ao fim. O Alckmin é um bom candidato, o Bolsonaro é um bom candidato, todos são bons candidatos. Menos o Lula. Menos o Lula. Mas tudo bem. o Lula diz que é uma barbada para ele. Sim, é uma barbada Com para o ele. Alckmin vai ser uma barbada pro Lula. Vai patrolar o Alckmin no segundo turno. Patrolar. Já ganhou uma vez, não ganhou uma vez? Uma vez, o PSDB é freguês do Lula. Tá na cara. Pois é, mas a situação do país, os acontecimentos, nesse ano em especial, vamos deixar mais atual assim, não permite mais que as pessoas sejam assim, é aqui, vai ter que ser aqui, eu vou continuar assim. A mim parece isso. Mas, dona Magda, me diz só uma coisa. Agora eu acho que é uma questão assim lógica. Nós somos governados pelo PMDB, que é tudo isso aí, que é uma herança do PT. O PSDB apoia o PMDB. E a cabeça do PSDB se chama Geraldo Alckmin. Sim. Ele é a cabeça. Então ele está mancomunado com esse governo aí. Sim. Então não é um exemplo para ser nosso presidente. Mas ele está querendo sair do... Exatamente. A cabeça era Aécio Neves, do PSDB, acho que Era porque foi candidato a presidente da República, mas o Alckmin é um dos caciques do PSDB, como é o Zé Serra, o PSDB como é um partido dividido. Fernando Henrique. É um partido que briga entre eles. Eles brigam todo o tempo. Querida, que não há solução São Paulo, Rio Grande do Sul, é um partido que está sempre em conflito.
Eu não gosto, sinceramente, de discutir muito com o senhor Chicão Tofani. Por quê, Marcos? Porque hoje pela manhã, nós temos um colega na Rádio Pampa, o jovem Pedro Fonseca, que está se saindo maravilhosamente bem de manhã. O Mário Barcelos na Rádio Pampa. Quem entende do riscado. Ele é realmente hoje o grande comunicador do rádio Pedro Fonseca. Está muito bem de manhã, nós estamos trabalhando juntos, perfeitamente entrosados. Mas aí, pensando no meu querido Chicão Tofani, até comentei hoje no ar, eu perguntei a ele, por favor, faça um processo investigatório a respeito do senhor Stephen Hawking. Qual é o QI dele? O Chicão tem 180. Não, 181. 81, desculpa, então errei. Eu botei porque um é cabalístico. O Stephen Hawking tem 160. Aí já... Não pode. Não quer dizer... Às vezes é mal aplicado, o meu é mal aplicado, é aplicado em outro sentido. Quando eu só posso terminar, você então nunca foi deixa eu exagerado. Deixa o Guilherme concluir o raciocínio e depois a gente corneteia. Einstein, que quando era menino, o professor lá, o diretor da escola, chamou o pai dele, a mãe dele, e disse, esse menino não vai dar em nada, esse menino nem sabe falar e tal. E o cara foi o Einstein depois. Também 160. Então, eu me sinto profundamente feliz de estar ao lado de um homem que tem 181 de QI. Mas sabe que a inteligência da gente não é totalmente aplicada? A inteligência não é aplicada. Ele está me olhando com a cara de não sei o quê. Eu tô quieto, é a moça aqui que disse que... A moça aqui, fala meu nome. Tu tá de mal comigo? Somou o número somou o número da multa do trânsito com... Teve um erro de cálculo. Com o INAMP, você teve erro de cálculo. Mas o senhor duvida da inteligência do seu amigo aqui? Seu cliente? Não, absolutamente. É teu cliente, tu não pode pagar mico. Imagina o cara fazer 87 anos sem trabalhar, não tem mais inteligência. Sabe por que as pessoas gostam de me desconstruir assim, dona Magda? Inveja, por inveja. É por causa da inveja. Porque os outros homens queriam, no fundo, ter minha vida. Eu acho também. Eles queriam se acordar às 10, mergulhar na piscina, nadar, chegar meio-dia, vir aqui na Grenal, levantar e bola pra cima. Tá cheio de mulheres em volta, às vezes, muitos balões também, e tropeços. Eu gosto porque ele conta. E detalhe, eu reconheço aqui um ouvinte da Atualidade Pampa, mandou pro site, o telespectador, e disse que esse Chicão não tá com nada. Ele disse que levou um pontapé de uma mulher. Eu disse que fui traído, contei a cena. Quem nunca? E tu já foi traído mais de uma vez, né, Chicão? Injustamente. Olha aqui, ó, James Ludwig, filho, ele é de São Leopoldo e ele tá um pote até aqui de mágoa. Magda e sua Liga da Justiça dos Pampas. Sou um morador de São Leopoldo. Liga da Justiça. E há anos, nosso carnaval da cidade deixa um presente para os moradores. Uma das escolas de samba deixa largado um carro alegórico numa rua ao lado da Avenida dos Desfiles durante um ano. E não é a primeira vez. Seguido, aquele carro fica lá abandonado. O interessante é que esta sobra do desfile fica a 2 quadras da Câmara de Vereadores e a 1 quilômetro da Prefeitura. Dizer que nossos políticos não viram aquela coisa com cabeça de leão seria uma baita mentira e cara de pau. Uma vergonha na cidade, vendo aquele carro alegórico putrefar bem à vista de todos. Uma vergonha, diz ele. Depois não sabem por quê não existem atrativos turísticos em nossa cidade. James Ludwig Filho tem toda a razão. É uma vergonha, né? Falando em putrefar, quando é que vão dar um jeito naquele entorno da rodoviária ali, hein? As pessoas reclamam de assalto ali quando chegam de viagem tarde, chegam depois de 9, 10 horas da noite. Não precisa ser só tarde. As pessoas reclamam de assalto atrás. É que é abandonado, gente, é do lado da Secretaria de Segurança, gente. Mas é abandonado. A Secretaria de Segurança já teve o banco assaltado. Todo aquele escute da rodoviária. É que, na verdade, a cidade inteira só entraram na Secretaria da Segurança. Pior que é verdade, é verdade. Assaltaram a agência. É a piada pronta, é a piada pronta. E tu quer que ele escude lá do outro lado da rua? Não. Que não consegue cuidar dentro de casa? Não dá. Olha aqui no WhatsApp, o próximo governo vai ser bom, independente de partido, porque vai se beneficiar dos aumentos de arrecadação referente ao aumento de impostos e das reformas que Temer fez, porém sem o desgaste que Temer tem e terá ainda. O próximo governo vai pegar o Brasil pronto para crescer novamente. Charles de Sapiranga. O Raman de Montenegro fala o seguinte: Carla, se o Alckmin é tão bom assim, por que o PSDB não o colocou contra Dilma, dando a nós uma alternativa na eleição passada e não o pilantrão do Aécio? Só para esclarecer, o PSDB é um partido de centro-esquerda e não de direita. Se aparecer a palavra esquerda, até centro, não voto mais. Já tenho bons candidatos para o parlamento, respectivamente, Van Hatten, federal, e Brigadeiro Dias, estadual, e Bolsonaro, presidente.
presidente. É o Raman de Montenegro. Por fim, o nosso telespectador pergunta quando o TRF-4 vai mandar o maior ladrão do mundo para a cadeia. É o que a gente quer. Olha aqui, ó, boa noite, diz o seu Manuel Azevedo. Alckmin é um baita gestor. No seu governo foram feitas 220 reintegrações de posse no estado de São Paulo. Ele só não se elege por não mostrar os dentes. Ele é firme, rígido em suas decisões e sua postura fechada não é o biotipo do candidato à presidência, que gostam do sorriso de margarina. KKK, coisa de Alckmin não é. Mas vamos deixar bem claro uma coisa. Coisa que Alckmin não é. Vamos deixar bem claro uma coisa. O senhor Geraldo Alckmin foi eleito e reeleito 4 vezes governador do estado de São Paulo, que é o coração, a máquina econômica do país. E paulista é certamente o povo que mais vota parecido com o americano. Vota com o bolso. Vota com o bolso. Ele fez bem para São Paulo. Ninguém que é eleito 4 vezes governador pode ter feito mal, né, Jéssica? Mas é que o povo também, né? Quem? Se deixa enganar. O PSDB tem uma vocação para São Paulo. Quem é que está bem no Brasil? Qual é o estado que está foi bem eleito governador também. Não é o Rio Grande do Sul e não é o Rio de Janeiro. Eu acho que o PSDB ganha em São Paulo. O orçamento de São Paulo é maior que da maioria dos países da América Latina. Mas o PSDB nasceu em São Paulo, ele é o partido de São Paulo. Seu Chicão Tofani, do nosso telespectador Luiz Brasco, diz que está totalmente contigo. Não só eu, como a maioria das pessoas que conheço, estamos com Bolsonaro. Caso contrário, somente uma intervenção para acabar com esta pouca vergonha que virou nossa Câmara, nosso Senado, nosso STF e nosso país. Se nada der certo, que entreguemos a chave para quem quiser tomar conta e voltamos a virar colônia. Nosso país, e parece que é uma grande parte deste povo, e parece que uma grande parte desse povo não está preparado para a democracia. Boa noite a todos. Luiz Brasco. Tá todo mundo mandando mensagem aqui. Gente, ó, o QI do Chicão é 181, não é 171. Tem 10 a mais. O cara é desconstruído na bancada. Pelo seu próprio colega. Só para explicar. Pelo seu próprio colega. Quero até ver se estão mandando Quem vai dizer que uma mulher maravilhosa tem uma relação leva tiro de todo mundo também é desconstruído, né? Pior que não dá. E agora, então, Jéssica, lê uma notícia e depois eu vou dar uma resposta, porque a pergunta é bem para mim. Eu quero saber o que os meus colegas acham daquela gorjeta que é dada para os garçons nos restaurantes. 10%, né? O famoso 10%, que agora com a reforma trabalhista, eles sugeriram que vá para 13% e parece que em Porto Alegre vai ser aderido a partir de dezembro. O Grupo Press já se declarou, a Carla Tellini, que é do Grupo Press, ela já disse, a partir de dezembro, ao invés de 10%, nós vamos botar 13% na nota. É que agora com a reforma trabalhista, né, vai entrar como salário, vai entrar na folha de pagamento, vai entrar na carteira de trabalho. Então, os garçons, para não perderem, porque aí vai ser descontado uma porcentagem maior, para não perderem dinheiro, então eles... Cada vez mais vazios os restaurantes. Cada vez mais vazios os restaurantes. Mas ainda não é obrigatório, né? As pessoas pagam se quiserem, se for bem atendidas. Deixa eu falar... Tem uma explicação técnica aí. É que agora, com a nova legislação trabalhista, a gorjeta passou a ser incorporada ao salário. Para cálculo de 13º, para cálculo de aposentadoria e a incidência de imposto é de 29,8%, ou seja, algo em torno de 30%, que são esses 3% a mais sobre o valor. Daí o porquê esse número que não é cabalístico. O garçom não vai ganhar mais, mas o cliente vai pagar mais. O cliente vai pagar mais. Sabe que uma vez eu fui Sabe quem vai ganhar? Quem? O governo. Só o governo, né? Uma vez eu fui arrumam um jeito de arrecadar. E os restaurantes fechando. Fechando. Um dia a Magda chegou para mim, Jéssica, disse assim, Chicão, fui jantar num restaurante muito legal, Abratio. Eu queria conhecer o Abratio, fechou. Fechou, já era. Fechou? Fechou, já faz um mês ou 2 que fechou. Resolveram ficar só com os investimentos de Rio, São Paulo e um outro estado, enfim. Mas aí, sabe o que é isso, Magda? Aquilo que eu e o Chicão falamos aqui há 3 anos atrás. Deram um tarifaço. O tarifaço. O Rio Grande do Sul ficou caro. Ficou caro demais. O Rio Grande do Sul é caro para tudo. E sempre foi caro. Tem gente que tem casa em Santa Catarina que emplaca o carro em Santa Catarina porque é mais barato. Porque é mais barato. O IPVA aqui é uma fortuna. A gasolina aqui é uma fortuna. A carteira de motorista é mais caro. Tudo é mais caro. A cesta básica mais cara do Brasil é tudo. A propósito de IPVA, agora para o próximo ano, com uma série de mudanças, não vai ter mais desconto do bom motorista, tem uma série
série de coisas, uma série de vantagens. Exatamente. Eu ganhava. O governo quer, né, aprovar essas medidas que não são nada populares, como, por exemplo, acabar com o desconto do bom motorista, mas alertou para a pauta bomba dentro da Assembleia Legislativa, que é Ministério Público, a Justiça como um todo, pedindo aumento de salário. Tem mais de 12, enfim, projetos de lei pedindo aumento de salário para essa categoria da justiça. Então, como é que a gente vai explicar para o professor, como é que a gente vai explicar? O brigadiano ainda teve aumento de salário, agora o professor que recebe parcelado, que não recebe bem, como é que ele vai entender que o Ministério Público e que a justiça tenham um aumento de salário se já recebem bem, se recebem em dia? Né? E eles têm uma pressão muito grande dentro da Assembleia Legislativa. O Ministério Público, se eu não estou fazendo confusão, não apresentou aumento de salário, mas Justiça e coisa todos apresentaram. Juízes todos apresentaram, mas o Ministério Público não. Também. O Fabiano Dallazen, que é o procurador, né? Eu ouvi uma entrevista dele, o então procurador... é um projeto antigo que pode ser. Talvez retire da pauta. E ele disse que não tem como pedir para aumentar, então, enfim, pelo menos eu ouvi essa informação. A gente precisa contar com o bom senso agora. Ele disse que não tem como, justamente ele citou isso. O governo não está pagando os professores, quando paga atrasado, já está no segundo ano, não tem como a gente pedir, não tem sentido, não cabe a gente, então eles não vão pedir reajuste. Momento arquivo confidencial. Magda, tu fizeste plástica? Não, Lisiane, eu não fiz plástica. Não, eles que trabalham comigo aqui me veem, todos os dias eu estou aqui, não tenho cicatriz, não tenho nada. Não. Mas eu tenho uma dermato maravilhosa, que é a doutora Isabel Palma Kuhl, e eu faço tudo que tu possa imaginar. E a última coisa que eu fiz foi um aparelho que chama CO2. Foi assim que deu um up na pessoa. Hoje lá eu fui fazer outras coisas, outros laser, outras coisas, eu estou me tratando muito com laser. Tem que falar, né? CO2 é a fórmula do arquivo confidencial. Não, CO2 é aquele laser que tu tira toda a tua pele e ela se renova. Dona Magda, eu tenho... Tá, Lisiane, senão eu teria te contado. Eu tenho algo a falar que eu achei hoje de suma importância e quero aproveitar para falar. São essas manifestações que impedem o trânsito nas ruas de Porto Alegre. Hoje eu presenciei ali de frente à Câmara Municipal de Porto Alegre uma manifestação que mais ou menos deveria ter umas 15 pessoas. Não tinha muito mais que isso, talvez 16, exagerando. Então essa manifestação segurou todo o trânsito, né? Eu passando por ali, aquela coisa, aquela lentidão, tudo isso. Não existe regra para isso. Então você impede a circulação de uma cidade ao meio-dia, no meio-dia, com o horário que as pessoas estão indo para o centro, voltando, etc., em função de 15 ou 16 pessoas que estão fazendo uma manifestação. Por que não fazem a manifestação? Estão indo todas lá para a Câmara Municipal fazer a sua manifestação. Tem todo o direito de fazer a manifestação, mas não impedir o direito dos outros de ir e vir. Isto aí não é democracia, isto aí é anarquia, é um perigo para a democracia. Então, não há consideração, não existe nenhum controle, cada um faz o que quer. 15 pessoas numa manifestação segurando todo o trânsito da rua. Ora, isso é uma piada, isso é uma brincadeira, isso não pode mais acontecer em Porto Alegre. Se é que nós queremos ter uma cidade decente, agora os que vão começar com aquela linha que tem do como é que se chama? Aeromóvel. Do aeromóvel, que vão renovar. Aquilo é mais velho que eu, quer dizer, mais ou menos isso, mas está 35 anos ali, aquela história toda, nada funciona. Então, por que não existe uma métrica? A pessoa quer fazer uma manifestação, comunica ao trânsito, à autoridade competente. Amanhã nós vamos fazer uma manifestação, vamos ocupar a rua. Então já desviam o trânsito para fazer isso aí. Então você vai passar por ali, tem um compromisso, eu tinha que assinar uma série de documentos, cheguei atrasado em tudo. Por quê? Porque exatamente 15 pessoas resolveram aquela hora caminhar ali por Loureiras. Não tem condições. Não foi a única manifestação do dia. Pela manhã teve uma manifestação na Bento Gonçalves. É verdade. A gente sabe que muita gente vem de Viamão para trabalhar em Porto Alegre. A minha funcionária também ficou presa no trânsito. Ela até tinha consulta antes de ir para minha casa. Se atrasou, o marido se atrasou. Então, assim, realmente, Martin Barcelos, não dá. E esse pessoal... Tem razão. E esse pessoal da Zona Leste, eles estavam
fazendo a manifestação em função da falta de água. Desde ontem que eles estão fazendo isso. Exatamente. Mas a falta de água já é recorrente, desde setembro. Fizeram milhares de manifestações. Exatamente. E não resolveu nada. E perto da minha casa, também na Ipiranga, perto da CE, ontem fui alertada pelo helicóptero lá do Flávio, né? Isso, da Pampa. Acompanha o trânsito na Rádio Pampa, estava escutando a Rádio Pampa e o Flávio alertou, começou uma manifestação perto da CE, os moradores também estavam reclamando dos buracos, enfim, eu peguei meu carro e vim, porque senão eu ia conseguir chegar. Porque as pessoas ficam trancadas no trânsito e não conseguem cumprir com os seus horários. Muito difícil. Meia dúzia, foi o que o Marlon falou, meia dúzia de gato pingado, decide fazer um projeto, para tudo. Eu contei 15 pessoas. Sabe, não tem polícia, não tem atitude. Movimento social, que é movimento social cacete, rapaz. Para com isso, movimento social, país organizado, você tem que pedir autorização pro poder público, ele determina o horário, o local, você faz a sua passeata, o seu protesto. Aqui é uma esculhambação, virou uma bagunça. Por isso que eu estou dizendo, no ano que vem as pessoas vão votar no Brasil, vão votar com um bolso. Naro. Bolsonaro? Pois aí tinha um e-mail aqui sobre o bolso. Eu não sei mais onde é que está. Minha. Não sei. Mário Barcelos, tem uma notícia aí, diz alguma coisa enquanto eu procuro. Não, eu só gostaria de falar de um grande cidadão, que foi o senhor Nelson Mandela. Eu estou com o livrinho aqui do Nelson Mandela, é um opúsculo, um livro bem pequeno, que fala a respeito do Nelson Mandela e de suas frases. Depois de mostrar a capa do livro, eu vou me permitir ler apenas uma frase do senhor Nelson Mandela, que eu, lendo esse livreto rapidamente hoje, resolvi ler para vocês. A maior glória em viver não está em jamais cair, mas em nos levantarmos cada vez que caímos. Então, todos nós caímos, né? Todos nós caímos para poder levantar. Então, a glória não é em cair, está em se levantar depois de todos os tropeços. Quantos tropeços você já teve na vida e quantos tropeços você ainda terá na vida? Eu tive muitos e muitos e muitos tropeços e deverei ter outros tantos. Mas sempre consegui me levantar, pelo menos até o último dia da minha vida. Então, Nelson Mandela, esta figura extraordinária da política. Teve muitos erros, ele é humano. Nenhum ser humano deixa de cometer erros. Ele cometeu alguns. Os seus detratores dizem isso. Mas foi o maior ídolo e o maior herói daquela bela nação que é a África do Sul. Por falar em não cometer erros, tu ia falar sobre isso? Não, eu ia pegar o gancho e falar que as pessoas hoje em dia elas não estão aceitando mais frustração e quando elas caem elas não conseguem se levantar sozinhas porque elas não conseguem sofrer mais, aprender e se recuperar. Elas estão fazendo muito uso de medicamento, né? Sofreu, brigou com o namorado, toma um Rivotril. Não conseguiu... Mas é automedicação, tu estás falando da automedicação. Exatamente. E também da medicação de alguns... Dependendo do profissional. Exatamente, dependendo do profissional. Falo isso porque tem uma pesquisa que saiu, que está na Super Interessante, que remédios para sono e ansiedade matam mais que cocaína e heroína. Meu Deus. Isso é um alerta da Organização Mundial da Saúde, da Universidade da Colômbia Britânica. O problema todo está no princípio ativo da benzodiazepina, né, que está presente no Rivotril, no Valium, no Xanax e Ativan. O Xanax é o o Xanax é o para parar de fumar. Então, assim, o que eles dizem? Que o remédio ele pode ser tomado, enfim, claro, com prescrição médica, mas, assim, está com insônia grave, está num sofrimento grave, não é por qualquer sofrimento. Claro. Então, as pessoas estão tomando... E por um tempo determinado. Exatamente, até conseguir superar. E as pessoas estão fazendo uso sem o controle, indiscriminado, e que isso está matando mais do que cocaína e heroína. Olha só o dado. Bom, falando de coisa que você tem que prestar atenção e não pode também deixar passar, é esta ação que foi prorrogada até o final do mês, que você aproveita, presta atenção. A temporada de altas promoções e facilidades vai fazer você dormir tranquilo e ter aquele merecido descanso. Sabe por quê? Porque a Sleep Shop entrou no clima da Black Friday e está dando um super desconto em toda a linha de colchões e é até o final do mês, não interessa, Black Friday, Black todos os dias. Tem colchão de molas casal a partir de R$ 1.290. Você resolve os seus problemas de noites mal dormidas, trocando colchão com muita economia. Eu já aproveitei,
Aproveite você também, passe lá na Sleep Shop, fica na 24 de outubro, 1363. E bater aquele papo com a Denise e o Rogério é muito legal. E aí você aproveita esse desconto, que é incrível, 50% no colchão Lust King Coil. Esta grande oportunidade não é mais por tempo limitado, é até o final do mês. Você precisa aproveitar agora já, o final do mês está aí. Outras informações, ligue para o 3330-1592. Aproveite as ofertas de Black Friday e durma tranquilo. Sem remédio, sem nada, você não se vicia, você não vai se matar, não vai fazer nada. Vai dormir bem. Posso dar uma dica de remédio? Diga. Não vicia que tu dorme de cara, não faz mal? Dramin. Dramin é um remédio para o estômago normal. Não, isso é muito relativo. Dava até para um gato que morava isso é muito relativo. Tem pessoas que... A gata não miava a noite inteira, abre a boca da gata. Isso é muito relativo. Bicho, o que é isso? Os remédios fazem efeito diferente nas pessoas. Não, Dramin... Veio muito tarde, eu tomei Dramin, não tem nada. Não tem nada. Não durmo com ele, não acontece nada. Eu tomo Dramin, eu tomo normalmente quando eu viajo, porque eu enjoo muito em viagens. Então eu tomo Dramin, eu apago. Eu apago, eu só acordo no fim da viagem. É que depende, se alguém me acordar. De pessoa para pessoa. Forte. Se não passa do ponto. E eu não tomo nada, no máximo uma cerveja artesanal para relaxar. E uma dorme, cachaçinha? né? Muito. Uma cachaçinha, não? Não, essa é só no churrasco de domingo. Aquele Churrasquinho de domingo. Aquele diazinha. Não, tem gente que tem vergonha de dizer coisa e tal. Qual é o problema de tomar uma cachaçinha? Sabe aquele martelinho assim? Pá, pimba. Tem uma cachaça que eu não lembro o nome, que é com mel, que é tri boa. Sim. Sabe qual é que é? Nós temos cachaças premiadíssimas que No mundo inteiro. verdadeiras fortunas na Um Europa. projeto do Sebrae de muitos anos atrás Tem uma cachaça. que tornou conhecida a nossa cachaça no mundo inteiro. É verdade, ela ganhou. É que, Vitorino, existe um preconceito com essa palavra cachaça. É preconceito. Que é cachaceiro. Eu adoro dizer assim, vou tomar umas cachaças. Agora o alemão toma schnapps e aí não tem problema. Eu acho que é água de arcanjo, uma coisa assim, uma cachaça que eu ganhei uma vez. Rapaz, é um negócio espetacular. Começa na começa na garrafa. A garrafa é linda, espetacular. Acho que é água de arcanjo. É uma garrafa, uma cachaça maravilhosa, mas a produção é pequena. Né? O Chicão não bebe cachaçinha. O Chicão não bebe nada. Não bebe. O Chicão não bebe nada. É um cara bem de cabeça. Ele é louco de cara. Boa noite, minha mãe, Dona Maria, adora vocês e ela vai de Bolsonaro. E ela tem 73 anos e não é obrigada a votar. Somos de São Leopoldo. E também aqui no WhatsApp... Está crescendo o Bolsonaro, impressionante. Vai um abraço para o Leco de Gravataí. Olha aqui, ó. Falando ainda sobre isso, que a Carla acabou de falar, o nosso telespectador Davi Ilger diz assim: dizer que não vou votar em fulano ou beltrano é pouco. Diria que não votar em nenhum desses partidos hoje constituídos seria o correto, pois estão todos coniventes a um sistema corrupto. Pior é pensar que se eu não votar em ninguém, estarei ajudando aqueles que não admito de maneira alguma. Davi Ilger, de Araricá. Jéssica. Oi, fala. Gigi, fala, Gigi. Não, é que eu ia falar que o Tampinha, aquele lá da Coreia do Norte, tá enchendo o saco. Pois é, mais um isso. Hoje tá enchendo o saco. Aquele baixinho, alguém tem que dar uma biaba nele para ele parar quieto, porque ele tá incomodando. Antes de janeiro. Agora diz que o Havaí vai começar a se proteger do mínimo. As férias da Carla estão comprometidas. Exatamente. O sonho dela era ir pro Havaí. Ela vai pro Havaí? Livre. Agora que ela ir pro Havaí, o Tampinha tá ameaçando tudo lá. Tá ameaçando o Guam, tá ameaçando... Mas até lá ele parou de brincar. Disparou um míssil que cortou os céus da Coreia do Sul e atingiu o mar do Japão. O Japão não gostou da brincadeira. Nada. A Coreia do Sul, queiram ou não, já está sendo armada até os dentes pelos americanos. Exatamente. Tanto que eles dispararam um míssil, que não foi intercontinental, é míssil de curto alcance, Magda, mas é aqueles que voam baixo, que foge do radar. Você só se dá conta que ele está vindo. Quando ele está vindo. Então, a Coreia do Sul, em represália, disparou esse míssil que atravessou o território da Coreia do Norte e caiu do outro lado da península. Ou seja, se a China, que é a mãe, a patrocinadora da Coreia do Norte, e a Rússia, que fica ao norte da Coreia do Norte, não tomar uma atitude com esse Tampinha, esse Tampinha incomoda. Que baixinho mais chato. Parece um adolescente que vai chamar a atenção. É tipo... Precisamos chamar o cara de Tampinha. O cara é mó maluco, mata todo mundo. Matou a família. Completamente não tem ninguém pra matar ele. Mas é doido, o sujeito é doido. Ele é completamente doido.
É completamente doido. O Trump não E a Coreia do Norte, coitado, é um país é uma prisão, né? Uma prisão. Você sabia que se você tentar fugir da Coreia do Norte, você pode ser punido com a pena de morte? É horrível. Pena de morte. Pena de morte. Eles prendem você fica um tempo na cadeia, eles prendem a sua família também, depois você é fuzilado. Isso é a Coreia do Norte. E tem gente que acha aquilo lá legal. Não tem uns parlamentares e umas parlamentares aí que apoiam a Coreia do Norte, que é um regime não sei o quê. Pô, essa gente não tem nem vergonha na cara em dizer uma coisa dessa. E tem gente que diz. Muito bem. Chicão, o Regis Pital. Prezados, o Chicão está coberto de razão. O Brasil precisa de um presidente de pulso, honesto e pelo povo. Não precisa de políticos com coligações. Outra coisa, senhor Marque, com todo respeito, não precisamos de intelectuais corruptos, e sim de gente de bem que tome partido pelo povo e não tenha medo de perder as regalias. Mas qual é o intelectual corrupto que eu falei? Não falei nenhum. Mas o Alckmin não é intelectual. Não, o Alckmin é médico. É um médico, mas não é intelectual. Intelectual para mim é outra coisa. Médico, professor, tem dá mais para intelectual que nada a ver. Olha, eu só quero dizer uma coisa para vocês. Essa eleição, pelo que está aparecendo, ela vai ser decidida entre o Alckmin e o Bolsonaro. Eu estou achando que vai mudar, que o Lula não vai para o segundo turno, se é que ele será candidato. Alckmin e Bolsonaro. E o Bolsonaro está crescendo muito. Eu faço uma análise fiel da coisa das pessoas que eu falo. Eu não estou externando aqui a minha opinião, se eu vou votar no Alckmin, eu vou votar no Bolsonaro, em quem eu vou. No Lula eu sei que eu não vou votar, isso eu tenho certeza. Agora, eu quero dizer para vocês o seguinte, nós precisamos ter mais candidatos, nós temos que ter muito mais propostas, outras pessoas, para que o eleitorado possa escolher. Não temos que ter só 2 candidatos, tem que ter 8, 10, o Álvaro Dias será um bom candidato, se for, a Marina Silva será candidata também, vão aparecer outros candidatos. Vão fazer soro caseiro, até porque eles querem fazer coligação. Né? Eu conheço o Bolsonaro lá do Rio de Janeiro. Quando ele era deputado estadual, participava do meu programa na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Conheço o cidadão, como conheci todos esses outros, Sérgio Cabral, o Garotinho, trabalhamos juntos e tal. Conheço ele, é uma pessoa correta, honesta. E aí? Tem que mostrar um projeto de governo. Então tem que esperar. Qual é o projeto de governo do Alckmin? Qual é o projeto de governo do Lula? O Lula não tem nenhum projeto. O Bolsonaro, qual é o projeto do Bolsonaro? Ele já falou algumas coisas sobre economia e tal. Ele está se aclimatando. Ele está se preparando. Ele avisou, ele convidou oficialmente um economista renomadíssimo hoje para participar da sua equipe. Quem é isso? O economista não respondeu ainda, mas estou tentando lembrar o nome dele, que é um economista extremamente renomado, aprovado pelo mercado, com experiência internacional, é PhD em economia. Estou tentando lembrar o nome dele. Se alguém souber aí, me manda uma mensagem. Falando nisso, a Dilma vai decidir se é candidata a deputada federal pelo Rio Grande do Sul, ela tem até um prazo agora para trocar o título dela, o domicílio eleitoral, ou será candidata ao Senado por Minas Gerais. Ela disse que ela gostaria de ser, inclusive, por Minas Gerais, porque ela quer disputar a eleição mais uma vez com o Aécio. Como que ela vai ser deputada de Minas Gerais? Não, ela quer ser deputada pelo Rio Grande do Sul ou transferir, tem que transferir o título para lá para ser candidata ao Senado lá. Tem que transferir o domicílio. Deixa eu mandar um abraço aqui para a dona Raquel Ribeiro, que está assistindo o nosso programa. Ela, sua esposa, os familiares são nossos fãs. Muito obrigado, dona Raquel. Seja sempre bem-vinda. Uma honra ter a senhora, os seus familiares, como telespectadores do Atualidades Pampa. Obrigado. Beijo também para o Joera Anselmo, que está assistindo, está mandando mensagem lá no Instagram. Um beijo, muito obrigada pela audiência. Posso eu falar de um livro? Fale. Posso eu aqui, ó. Comportamento processual das partes, professor Isolde Favaretto. Professor, foi uma honra participar hoje do julgamento lá no Tribunal de Ética da OAB. Ele presidiu hoje a Câmara que eu participei, 10ª Câmara do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Professor Favaretto lançou esse livro. É um livro interessantíssimo, Comportamento Processual das Partes. Ele trata o direito de uma forma diferente, que é como as partes se comportam num depoimento, qual é a postura que elas têm diante de um processo, né? Tanto o polo ativo quanto o polo passivo, até o envolvimento de testemunhas, enfim, e o professor aborda com muita habilidade. Eu conheço esse nome, doutor Favaretto, que ele me deu hoje. Professor, muito obrigado pela gentileza e parabéns. Belíssima sessão hoje do Tribunal presidida pelo senhor. Foi uma honra participar.
E nós repercutimos aqui no programa, né, o caso do adolescente que entrou na sua escola carregando a arma do pai, que é policial, e matou 2 colegas, feriu 4, dentre eles deixou uma menina de 14 anos paraplégica. Hoje saiu a sentença, a Justiça de Goiás condenou a 3 anos de internação o menino, que é a máxima, né? Para a medida socioeducativa para adolescentes. É o máximo de tempo. É o máximo de tempo, 3 anos. Isso é absurdo. Isso é lei de jeca, num país de jeca, né? Olha aqui, ó, o economista que eu falei, Magda, se chama Paulo Guedes. Aliás, estou recebendo aqui as mensagens. Aliás, ter telespectador é outra coisa. Aliás, é o maior prêmio que alguém pode receber é ter vocês como telespectadores, viu, gente? Eles são rápidos no gatinho. Né? Aqui a gente fala. O carinho. Não é serem rápidos, são bem informados. Também, óbvio. E o Douglas de Gravataí, que eu estava já selecionando, que também informaram o nome Paulo Guedes. Paulo Guedes, deve ser o futuro ministro da Economia e futuro ministro da Fazenda do Bolsonaro. Agora, e esse cara é... O carinho que as pessoas têm na rua por esse programa e por todos aqui da bancada é impressionante. As pessoas me atacam na rua e perguntam por todos. Como é que é o Vitorino? O Vitorino está lá. Como é que é o fulano? Aquelas coisas todas. E o Chicão Tofani. Agora eles querem saber por que o Chicão Tofani usa 2 relógios. Chicão, deixa eu fazer justiça, Chicão. Sempre tem alguém que nunca assistiu o programa, ou que começou a assistir o programa, ou que notou há pouco tempo. Que não conhece suas maluquices. Não conhece suas maluquices, é bom. É para se perguntar. É por isso que as pessoas perguntam, Chicão, por favor. Não, mas cada vez tu dá uma informação diferente. É uma informação de um relógio diferenciado. Tem pessoas que uma vez tu disse que os horários eram diferentes, que o horário era do Brasil, o outro horário do não sei quem, que morava não sei onde. Aí agora tu tá dizendo que é para as pessoas perguntarem. Já nem sei mais. Enjoei. Superação, enjoei. Chega, eu tinha uma namorada nos Estados Unidos. Isso é uma questão de equilíbrio agora. Nem ele sabe pra quê. Eu não sei, nem sei mais. Até pra dormir ele usa, né? Puxa vida. Não, ele dorme de, como é que é, de coturno, todo de preto? Não, coturno é quando pede uma fantasia sexual. Ah, tá. Cueca boxer, camiseta preta normal, de preferência velha, e um relógio que ilumina de noite, um Luminox. Assim que ele dorme. Que é um relógio dos Marines americanos. Muito bom. E antes dormia de óculos escuros. Falando em dormir, ontem o Vitorino trouxe uma pesquisa que falava das pessoas que dormiam nuas, isso, Vitorino? O Vitorino já se declarou que Ontem que falou das pessoas que dormiam nuas? Sim, da pesquisa da e o que tem as pessoas? São médicos da USP e da Unicamp, são endócrinos, urologistas e ginecologistas. Fizeram um estudo sobre o comportamento das doenças, bactérias, enfim, do trato genital em pessoas que dormem nuas e pessoas que dormem com roupa, vestidas. Sim, E chegaram à conclusão que a diferença é brutal em termos de saúde dos órgãos genitais. A probabilidade de você contrair qualquer tipo de parasita, fungo, coisa assim... Dormindo vestido ou nua? Não entendi agora. 3 vezes mais se você dormir vestido. Nu é melhor. Melhor é nu. Eu vou entender. E nos homens tem um componente ainda mais grave, que é o do comprometimento da fertilidade pelo aquecimento dos testículos. Me diz uma coisa, quem não troca a roupa de cama, fica 6 meses, tipo o Cláudio Andrade. Mas quem fazia? O Cláudio Andrade era assim, 4 meses você trocava a roupa de cama. Não, 6. Aí a bactéria caminhava, né? Aí a bactéria deixava só uma nesga do colchão para ele dormir. Onde é que tu dorme? Só nessa nesga. Não tem bactéria. A bactéria carregava ele para fora da cama. O Cláudio Andrade é uma figura. Coitado, que eu gosto muito. Ele toma tanta água mineral. A Cristina, esse bebe. Aqui no WhatsApp, pede para eu ler o WhatsApp dela, e diz que não seria aumento salarial da justiça, e sim reposição. E ela ainda diz que quem ganha bem é só o juiz, os funcionários da justiça. Isso é verdade. Eles sempre fazem essa manifestação pra gente que não são todos os funcionários, pelo contrário, são só os juízes que ganham muito bem. Jéssica. Magda. Não quer? Tá bem. O Gustavo Vitorino... Ninguém quer trabalhar? Então Eu quero falar do que vocês acham.
Porque vocês estão aqui para trabalhar, não é para ficar olhando o telefone, né? É que eu estava procurando para trabalhar, interagir com o telespectador. Claro, eles estavam falando do Bolsonaro, né? O Bolsonaro deu uma declaração e disse que vai se filiar ao PEN, a gente já comentou isso aqui no programa, mas ele disse que policial que não mata não é policial. Nossa. É forte essa declaração. Né? Sim, não quer dizer que é para sair matando indiscriminadamente. Não, claro que não, mas o policial que não pode, né, chegar às vias de fato não é policial de verdade. Teve, o Mari me ajuda nisso aqui. Mari, lembra alguns anos atrás, lá no Rio de Janeiro, eu não lembro quem é o secretário de segurança que criou a lei Bang Bang, lembra que o policial que dava mais tiro, uma coisa assim... eu estou tentando lembrar. Mas São Paulo tem o capitão Conte Lopes, que é meu amigo pessoal, matou 100. Ele trabalhava comigo, trabalhou 100. Do Mariel. Sim, Mariel mariscou, foi outra vez. O capitão Conte Lopes, que é deputado estadual pelo estado de São Paulo, matou 100. Eu assisti ele matar dois. Era uma dupla de 2 estudantes japoneses que pegaram uma menininha. Eu falei isso? Foi uma dupla de 2. Tá, mas é ato falho. São dois. Ato falho, não é falho, é falho. Eles estavam com a faca no pescoço da menina. A menina chamava-se Tabata, o nome da menina. Bonito. Né? Sabe o que aconteceu? Ele tinha um Colt desse tamanho. Ele botava esse Colt. Ele fez assim, ó, na frente de todo mundo. Pá, pá. Os 2 caíram mortos. Que horror. Eu lembro disso aí. Eu lembro que Senhoras e senhores, eu vi. Era com uma faca, a menina era refém, ele estava gravateando assim, né? Isso. Aí ele chegou perto com as mãos assim para negociar e puxou atrás, deu 2 tiros. Que horror. Que gente maluca. Mandou. Ele dizia para mim que era um pouco lenda. E ria. Mas que gente Capitão maluca. Conte Lopes. Olha aqui, ó, Denise Acosta. Lindos como sempre, mandem um beijo pra Cachoeirinha. Então, um beijo pra Cachoeirinha. Narinho Oliveira, queridíssimos, as gurias são a elegância personificada. Quem tá ligado aqui no nosso programa também a partir do Facebook. Nós temos o e-mail, temos o WhatsApp e também os que ficam se comunicando conosco no Facebook, tá? Porque eu tenho que pensar, eu começo a falar. São muitas ferramentas, esse é o problema. Muitas ferramentas. Gustavo. Falando em ferramentas, o Ministério do Trabalho está lançando uma série de ferramentas para o trabalhador que aos poucos vão ser colocadas, digamos assim, à disposição. São várias empresas que foram contratadas para desenvolver aplicativos onde aos poucos o trabalhador... Claro que a gente sabe, nem todos têm internet, computador em casa, mas a grande maioria que tem pode começar aos poucos a requisitar direitos sociais via internet, sem precisar entrar em filas, sem precisar ter aquele trabalho todo que a gente sabe, toda vez que tem que ir num posto do INSS, acontece. Desde o seguro-desemprego, até uma série de outros direitos do trabalhador poderão aos poucos ser acessados, especialmente o controle que o trabalhador terá sobre os seus saldos, que hoje já são proporcionados pela Caixa Econômica Federal para fundo de garantia, saque de PIS, PASEP e outros direitos. Aos poucos o Ministério do Trabalho vai colocar também isso à disposição e nos próximos dias, até o final do ano, o ministro anunciou que uma série de novidades serão colocadas à disposição do trabalhador. Olha, com o tempo, gente, anotem o que eu estou dizendo, até as rescisões trabalhistas serão simplificadas. Anotem, é uma questão de tempo. Em países de primeiro mundo, algumas rescisões são feitas online, ou seja, manda o cálculo, o outro responde, aprovou, não aprovou o cálculo, concordou, não concordou, vê os direitos de cada um e com o tempo isso vai acabar se transformando em algo muito prático ao trabalhador. Claro, estamos longe disso, mas eu digo que o Ministério do Trabalho, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, tem avançado bastante para proporcionar ferramentas digitais ao trabalhador, né? Rápido, se torna uma coisa rápida. Falando nisso, Vitorino, ontem nós comentávamos aqui na mesa sobre uma pesquisa realizada que colocou a Universidade Federal do Rio Grande do Sul como a melhor universidade do Brasil. Essa pesquisa foi feita somente com universidades públicas, não nenhuma universidade privada, né? Mas não teve uma citação da PUC? Não, só a URGS. Só a URGS, que é primeiro lugar entre as universidades públicas do Brasil. Eu fiquei muito orgulhoso disso. Muito bem.
O nosso telespectador, Luiz Olavo Pereira, ele falou ontem aqui no WhatsApp do PEN, que é o partido que provavelmente vai o Bolsonaro, que é o Partido Ecológico Nacional, Luiz Olavo Pereira. E hoje ele diz o seguinte: boa noite, amigos. Carla, esta senhora falou que é uma reposição salarial e disse que os funcionários não recebem bem. Contesto, os funcionários de cartório ganham muito bem. Prova está que trocam de carro todos os anos, trabalhei no foro e vi como eles trocam de carro, portanto ganham bem sim, e em dia sem atrasos. Um grande abraço a todos. Luiz Olavo Pereira, de Alvorada. Todos, Cai de carro é relativo, né? Que a pessoa pode trocar sem ter dinheiro. Aliás, às vezes a gente troca de carro para pegar dinheiro. Se você conhece. Claro. Tem gente que carro para pegar dinheiro. Tem gente que compra o carro e não paga. Aí anda com o carro e depois aprende. Aí é vigarícia. E tem gente que troca de carro para pegar dinheiro. Troca com troco. Claro, as pessoas precisam, não tem outra saída, não estão sem dinheiro, estão lá, trocam o carro, pagam 60 vezes e recebem algum, entendeu? As pessoas fazem isso. O Magda, ninguém mais está com saco para aturar a ANAC, viu? O negócio das passagens aéreas está incomodando. A OAB entrou com uma interpelação. O presidente do Conselho Federal da OAB, o Dr. Cláudio Lamáquia, vem assinando artigos pesados, pedindo providências para a ANAC, mas especialmente para os órgãos públicos, especialmente o Ministério Público Federal, para que investigue quais foram os fundamentos e a base que a ANAC teve para cometer aquele verdadeiro absurdo de estabelecer cobrança para malas para o brasileiro que viaja. A OAB sustenta, inclusive, que existe ilegalidade, porque é um produto de venda casada. Ou seja, você tem que, para comprar um produto, você tem que comprar o outro. Isso é ilegal. É uma série de questionamentos que são feitos, mas especialmente para que se tenha transparência, é preciso que vejam quem são os conselheiros da ANAC, de onde saiu esse estudo e por que 4, 5 meses depois as passagens sobem ainda muito acima da inflação. Aliás, estão puxando a inflação no Brasil, segundo os dados do IPEA e do Diese. Então, alguém tem que se explicar. Eu acho que está na hora de chamar a direção da ANAC e conversar para saber o que aconteceu. Já passou da hora, né? Embora cá entre nós, eu acho que todo mundo sabe o que aconteceu. Falando em que aconteceu, o Ministério Público pediu agora, nesse dia de hoje, pelo menos a notícia, né? Pediu um bloqueio de bens daquelas pessoas que foram aprovadas em um concurso que não é nem suspeito de fraude, ficou declarada fraude aí no município, né? De Formigueiro. Porque lá foi sacanagem. Pois é. Aconteceram dois concursos e esses 2 concursos possibilitaram a aprovação de familiares e de amigos do então prefeito, na época, hoje ex-prefeito, João Natalício Siqueira da Silva. Pois agora o Ministério Público pediu o bloqueio de todos esses bens, porque sabe-se, detectou através de uma operação, foi a Operação Cobertura, que detectou ilegalidades em concursos realizados em dezenas de cidades gaúchas, entre elas Formigueiro. Pois é, o engraçado, o Marni, tinham 18 vagas. O primeiro lugar foi da filha do prefeito. Da filha do prefeito. Aí passou não sei quem do prefeito, amigo do prefeito, cachorro do prefeito, papagaio do prefeito, toda a família toda, o prefeito passou. Castigo seria ele sentar no formigueiro. Que coisa, gente. Foi horrível, né? Foi horrível, Mário. Tem um homem tão inteligente. O Emir Salimene te mandou um beijo, Mário. O Emir? Salimene. Querido, obrigado. Pegaram o Tiririca, hein? Já falamos do Tiririca? Não, né? Não. Falando, olha aqui a notícia que eu tenho do Tiririca. Nem os palhaços se salvam em Brasília. Essa é a manchete aqui. Não me diz. Bom, foi publicado pelo Gabriel Mascarenhas no blog Radar da revista Veja. Tiririca usou dinheiro público para viajar e fazer um showzinho. Ciscou a verba de gabinete para comprar uma passagem de Patinga, Minas, até Brasília, que é pertinho, Minas, ali em Goiás, né? Brasília é em Goiás. Então disse que o último representante da moralidade pública, um palhaço, acaba de tropeçar e cair na lama. Qual seria a justificativa dele para usar uma verba pública e comprar uma passagem para ir de... Pois é. De Patinga. Está aqui a notícia, está aqui. Quer dizer, o Tiririca, já queimaram o Tiririca. Ele deve ter alguma explicação. Mas também queimar o Tiririca porque comprou uma passagem. É ridículo. Eu acho aí também, né? Para quantas passagens o GDF tinha nas malas dele? Diante de tudo, que eles estão procurando. Barbaridades. Exatamente. Mas o Tiririca disse que não vai mais ser. Não, ele disse que largou. Largou. Largou.
chegou, não tem como acompanhar tudo o que acontece, que ele disse que prefere, que ele sabe fazer outras coisas se não estar no parlamento, que ele é palhaço, mas que também se ele tiver que trabalhar de pedreiro, ele vai trabalhar de pedreiro, seja como for, o que ele não consegue mais enxergar o que acontece dentro do Congresso, que é um troca-troca, que ninguém pensa no povo, que ele chegou lá com uma vontade, mas ele se decepcionou e as pessoas não conseguem fazer nada sozinhas. Ou elas não conseguem, ou elas entram dentro dessa máquina que já tem está que entrar viciada, na máquina, ninguém sobrevive. ou vai embora. Ou seja, um palhaço está nos ensinando como nós somos palhaços na hora de votar. E quando se candidatou, as pessoas Ou seja, um dos políticos mais sérios, se não o mais sério do Brasil, é um palhaço. O maior número de presenças. E analfabeto. Não é a cara do Brasil? E analfabeto. Quase. Não é a cara do Brasil? É a cara do Brasil. Aliás, é uma bofetada no Brasil, né? Tiririca, que foi motivo de piada, aqui mesmo, a gente fez muita piada com ele. Um palhaço analfabeto é uma das maiores frequências na sessão. Eu acho que Ele disse que nunca faltou. Ele nunca faltou. Ele disse, deixei de estar ao lado da minha família em momentos importantes para estar lá presente. Eu nunca faltei a uma sessão. E outra coisa, nunca fez nenhuma piada no microfone, nunca fez gracinha, Sempre enquanto a levou muito gente a vê sério. pessoas lá fazendo barbaridades ao microfone em votações importantes para aparecer. Olha, o Tiririca está sendo uma lição para o Brasil. Viu? Aquele Romero Jucá, você fala em personalidade, a gente olha para ele, a gente vê a perfídia no jeito Não dele tá preso falar. ainda. Pois é, não está. O Romero Jucá é o dono de Roraima, de Minas, dono de rádio, dono de televisão lá. Político não pode ter, mas eles têm, isso eu não entendo. Está dentro da legislação do Ministério das Comunicações. Político não pode ser sócio, participar de sociedade nenhuma de rádio e televisão. Jornal é outra coisa. Então não adianta. Eu fico ele falando e ele fala com empáfia, uma postura, uma arrogância. Parece sofisma, é tudo sofisma, tudo parece verdade, mas é tudo mentira. E são esses os políticos que governam o nosso país. É uma infelicidade. Parece que é uma anátema, né? Porque parece que nós temos uma maldição com esses políticos. Né? Mas será que sempre foi assim, hein? Acho que eu, desde que me conheço por gente, sempre foi assim. Mas não era tão escancarado, não era tão declarado, não era tão pouca vergonha na cara hoje, Na virada entendeu? do século É que agora pra cá, surgiu gente que tem coragem de investigar tudo isso, né? Porque antigamente acontecia, mas ninguém... Perdeu o freio inibitório. Perdeu, olha que bonito. Perdeu o freio. Ainda tá funcionando. Ai, cabeça. Viu? É bom exercitar o dia todo. Faz bem. Freio inibitório, o que deram pra Carla, meu Deus? Eu acho que é a água que tá me fazendo mal. Eu fazer água o tempo todo. Essa água tá batizada. Não tá O freio batizada. inibitório é que nem o Berlusconi, que perdeu o freio inibitório. Tem muitos senhores aí que também perdem o freio inibitório. Confessa quem? Queremos os nomes. Olha o elenco. Não posso dizer porque senão eu vou ser processada. Não dá, chega de processo. A dona Magda está bem de filho, né? Tem filho de 70 anos, tem filho de 60, 61, 40. Tá bem, porque é tudo filho aqui, né? É tudo filho, Ela né? tem que Tudo filho. Vocês não sabem, vocês que estão nos vendo aí, que a dona Magda sofre aqui. Pare de falar, vai entrar, vai gravar. Não. É todo dia. Ele é um grande advogado, viu? Principalmente Às vezes aconteceu pelos honorários, um episódio comigo em Canoas. Cuidado olha, com o que tu vai contar. muito legal. Pode falar aquele episódio? Posso falar, Vitorino? Claro. O episódio foi o seguinte, olha só. Eu estava namorando uma guria e tinha emprestado o carro para ela. Ela não queria me devolver o carro. E ela negociou comigo o seguinte: te devolvo o carro, Chicão, mas tu tem que me arrumar um advogado para fazer a separação do meu ex-marido. Meu Deus. Aí eu consegui, eu tenho um advogado, os mais caros que tem, o doutor Gustavo Vitorino, que está aqui. E o Vitorino foi lá, com toda a gentileza dele, todo aquele estilo, fez a homologação da separação dela e ela não devolveu o carro pro Vitorino. E deu um desdobre no Vitorino. Eu não me esqueci da chave, papapá. E não devolveu. No fim não adiantou nada a operação. Eu tive que roubar o carro dela. Agora tu Não, tu roubar o teu carro. O meu carro. E antes de roubar, a mulher chutou toda a porta do carro. E começou a filmar na Nilo Peçanha, multa em cima de multa. E aí eu fiquei mal na foto, né? Chicão, tô fã, mas também tu arranja cada Mas não é, figurinha. as Tu tinha pessoas que passar são por uma assim. triagem. Não é, Chicão, as pessoas tô são fã. assim na hora do sentimento.
elas quebram um apartamento, elas detonam um carro. Já presenciei tudo que é lata de ervilha na cara. Magda. Já aconteceu de tudo. Lata de ervilha. E eu fiz assim, tem um corte até hoje. Não, eu odeio ervilha. Que a mulher queria forçar, eu bati nela e rolar uma Maria da Penha. Claro. E eu saí de casa e morar na João Alfredo, no casebre. Chicão, só pra te lembrar que a câmera é lá, ó. Mas ele tá conversando comigo. falando Ô, Magda, com ela, ontem eu falei nesse programa, estávamos falando sobre este assunto e eu falei aqui que não adianta você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, tendo as Olha que mesmas atitudes. sabedoria! Se você continuar indo nos mesmos lugares, procurando o mesmo tipo de Tem que mudar de pessoa, cidade, vai então. acontecer isso. Baixou o Nietzsche. Baixou. Nietzsche Baixou total. o Nietzsche. Vai acontecer isso sempre, então tem que mudar as atitudes. Ah, mas quer o quê? Que eu vou namorar e casar com uma véia, com a Que vovó? isso? Não fala assim. Olha o preconceito Tem com que as ter mais pessoas. critério. Mais critério. Mas as pessoas na hora são tudo legal, o Vitorino sabe. Ela não é Vitorino. No primeiros meses... mudam, né? Mudam depois. Mas será que vocês não levam as pessoas É que a eu mudarem? tenho caráter. Como faz é que isso? O tá, namorador aqui, o galã, é o Chicão. Não é que Não, mas é que tu concordou com ele que as pessoas... Não, o advogado mudam. foi lá, ele fez tudo, a mulher não deu o carro. Não Eu cumpriu liguei, a palavra. Vitorino, pegou o carro, deu um desdobre, queria te ver de novo, bababá. Estaria. É que ele explodiu o carro a pontapé. Viu? Bah, que raiva Saiu, da como é que pessoa. acabou? Aí eu fui lá no apartamento dela e roubei o carro. O Dei uma ponto- grana pro porteiro, passei com a chave dupla. Tá, ainda entregou o porteiro, entregou todo Me mundo, arrisquei a Zabá. levar um tiro da brigada verdade. na BR-116. O Marne levantou uma lebre. O que será que ele não fez pra ela Não fiz fazer nada. isso com ele? Só fui legal com ela. A mulher entrou na Emprestou relação. até o carro. A mulher entrou na relação com os peitinhos Será? desse tamanhozinho, uma espinha. Isso aí é Chicão legal. Tofani, pelo amor de Deus! A mulher não tinha cabeça. Chega, saiu Chicão com cagareta. Tofani! Bichectomia, nariz. Chega, Chicão Tofani! Chegou! Atenção, atenção! Agora Vamos eu dar vou estar no Ministério Público. Parou. Em vez de pegar o carro de volta, tinha que pegar os peitos de volta. É mais caro, é mais caro. Olha, Chicão Tofani, tu vai ser processado por ela porque tua esposa vive dela. Mas ela não falou nome. Mas ela sabe que Mas é. Uma morena linda de Canoas. Ah, não. Olha aqui, ó. Mas vou te contar, essa mulher também não, vou te contar, né? Ganhou tudo. Ela roubou o carro dele. É? E não quis devolver, pegou o advogado. Essa daí E ela realmente. tinha ciúmes. Um dia eu fui num lugar, achou que eu estava olhando para uma mina, ela deu um tapa na minha cara, na frente de todo mundo. Ah, mas que era tudo horror. cena. Ela não gostava nada de mim, aquilo era para fazer um jogo de mise-en-scène. mas não ia te valorizar, que era pra te levar na conversa. É, para levar na conversa. É. Companhia. Olha aqui, Agora, ó. tudo que a mulher que eu conheci for namorar, é despedir namoro, que eu sou um cara moda antigo, vou levar pra Magda conhecer. Isso. Pra dar a benção. E o Vitorino fazer um contrato pro pai Paulinho olhar os músicos. Aí eu vou. Se não passar nesse teste, Vai ser uma de mulher. O corrente. Chicão muda de mulher toda Não semana. é, eu sou catapultado, ele tem que ir pro mercado de novo. Não posso fazer. Mas o senhor gosta Tu disso? quer que eu fique no esquema gay? Quando eu, Vitorino, sozinho? Que isso? não, como esquema Ele não é gay? esquema gay. Não é. Ele é uma pessoa... Solitário. Ele é diferente. autossuficiente. É, ele é autossuficiente. Não, Chicão, deixa eu te explicar uma Ele sai coisa. todo dia de casa com Presta queima na atenção. mão. Não tem nada a ver. Nada a ver. São umas diferenças, Chicão. São coisas diferentes. Gustavo Vitorino é uma pessoa que gosta de viver sozinho. Tu conhece as pessoas, já quer casar. É. Tu não Eu sou sabe, tu carente, leva pra dentro de casa, eu sou são pessoas carente. completamente diferentes, não tem nada que ver uma coisa com a gosto de outra. ver filme com pipoca, Então tu não pode criticar os outros. Entendeu? Porque cada um tem o seu jeito. Tem gente que gosta Eu de adoro viver viver sozinho. sozinho. Eu adoro viver sozinho. Eu também. Eu não quero ninguém na minha casa. Toda detonada. Eu adoro Não, viver não fala assim, casada. Estou mudando o assunto. Tô mudando o Adoro assunto. viver casada. Gritando com o É, cachorro, a Carla com o gosta de ser papagaio, casada. com a filha. É. Eu, quando estou sozinha, estou bem sozinha. Quando estou bem acompanhada, estou bem acompanhada. Eu me adapto às Tem situações. pessoas que conseguem. Olha aqui, ó, voltando a falar sobre algumas coisas de política, a Leila Fernanda Monteiro só colocou um título: Brasil mostra a tua cara, já cantava Cazuza. 2017 acabando, 3 anos de Lava Jato, Lula solito nomás, tudo carta marcada, bancada. Não posso tirar a tua razão, Leila, é o que parece. Mário Barcelos, vamos aos aniversariantes? Vamos rapidamente. O primeiro aniversariante é um homem consagrado pelo seu pensamento de esquerda, para aqueles que são adeptos da esquerda. Eu falo de Friedrich Engels, que junto com Marx cria o Manifesto Comunista, o Capital e toda a literatura marxista.
Ele era muito rico, sustentava o Marx e ele terminou a obra do Karl Marx, inclusive grande parte da obra do próprio Marx foi feita, realizada e escrita pelo senhor Engels. Engels e Marx, a grande dupla comunista. Muito interessante que o Engels era de uma família muito rica. O segundo aniversariante, este aqui eu li alguns livros dele, e entre eles 2 biografias. Uma biografia de Dostoiévski, lindíssima biografia, e a segunda biografia do grande... me deu um branco agora. Passou. O Nietzsche. É o Nietzsche. É que eu falo tanto. Passou essa parte. Me deu uma amnésia momentânea. Então, a verdade é que esta biografia que ele escreveu, do Dostoiévski, eu achei simplesmente genial. E a doença é do cidadão Nietzsche. A Gloria Graham, que foi uma atriz e cantora norte-americana, que faleceu em 1981. O Gato Barbieri, saxofonista e compositor argentino, um dos maiores músicos da história da Argentina. Ele vivia, isso o Vitorino pode confirmar comigo, viveu nos Estados Unidos durante muitos anos, fez trilhas sonoras de filmes e foi um grande músico, é um grande músico ainda, porque ele está completando hoje 85 anos de idade. Hope Land, atriz americana, que nasceu em 1933, era uma loira, bonita, fez muitos filmes B no cinema americano. Meu querido amigo Benito de Paula, completando hoje 76 anos de idade. Tem um episódio muito engraçado da minha vida, numa das minhas conversas com Benito de Paula. Ele me mostra um monóculo, né? Aquela coisinha com uma fotografia. E tinha uma fotografia de Jesus. Aí ele olha para mim, um desenho de Jesus, a fotografia não existia na época. Aí ele olha para mim e diz assim, com aqueles olhos arregalados, essa fotografia fui eu quem tirei. Eu disse, mas o que é isso? Não, fui eu que tirei, acredita em mim, meu irmão. Eu acreditei. Depois, Ed Harris, ator americano também de aniversário no dia de hoje, e o Marco Rica, ator brasileiro que completa hoje 55 anos de idade. E ontem nós falamos do aniversário da Vera Fischer, 66 anos. Né? Nossa! O tempo passa para todo mundo. Né? É verdade. Olha aqui, o nosso telespectador José Brandt fez uma correção a uma informação que eu dei. Sobre o Xanax, medicamento Xanax. Ele disse que é para ansiedade e pânico. Ele tem toda a razão. Para parar de fumar é o Ziban, antidepressivo. Eu confundi as coisas. Obrigada, José Brandt. Só para esclarecer aos nossos telespectadores. O Ricardo de Porto Alegre, aqui no WhatsApp, está dizendo o seguinte: tolerância zero. Acho que é isso que o Bolsonaro quer dizer, bancada. Ana Maria Esquisi fala sobre o Nietzsche e diz assim, um pensamento do Nietzsche para toda a bancada. Nunca é alto o preço a pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Já não basta um mar, né? Um abraço a todos, da bancada e um beijo para o meu primo de Lajeado, Celso Ponsoni. Ana Maria Esquisi. Como o senhor Nietzsche nasceu no dia 15 de contamina. Outubro. Dois juntos ao mesmo tempo não rola. Signo de Libra, era uma pessoa maravilhosa, extremamente. Mas no final da sua vida ele já estava fora da casinha, fora do ar, em função da enfermidade grave que ele tinha, que abateu. Ele ficou prostrado na cama durante muito tempo e a irmã dele ficou com todo o patrimônio, inclusive vendendo as obras dele após a morte dele. É muito novo, ainda com 50 anos de idade. Agora, ele é quase que uma unanimidade, né? Muitas pessoas não gostam, porque o problema da filosofia é que a filosofia é muito difícil de ser lida. A pessoa que leu Kant, Immanuel Kant, não vai entender. Muitas pessoas não vão entender. Aliás, ele sempre dizia, eu já disse isso aqui, a filosofia não foi feita para as pessoas entenderem, mas sim para os outros filósofos entenderem. Então qual é a moral? Moral é deles. A moral deles, tá louco? Esses dias eu estava ouvindo, teve aqui em Porto Alegre o Augusto Cury. Ele estava aí ontem, ele estava em Porto Alegre. Vende não sei quantos milhões de livros e não sei o quê. Tentar ouvir um pouco do rapaz nas entrevistas que ele deu aí. A picaretagem aqui. Te contar. Não dá, essa história de autoajuda, não tem uma paciência para esses. É bom para esses Karnal, esse Augusto Cury. Não, mas o Karnal não é de autoajuda. O outro aquele, como é o nome? Como é o nome daquele do
aquele outro lá também, o Cortella, Mário Cortella. Cortella, aquele lá. Não tem uma paciência para esses caras. Mas não precisa. Mas eles não, tu não precisa ter. Não ouve, fica na tua. Sabe, é o discurso do óbvio, é a retórica. Mas tem muita gente que não consegue enxergar o óbvio. O Gustavo Severino, óbvio, é o mais difícil. A Carla tem toda a razão. As coisas estão na frente da gente. Isso é coisa para meninas, textinho não para é. meninas, Não é verdade. Deus te proteja que tu nunca tenha problema. Alternativas existem e as pessoas se adaptam às alternativas. Foi o que a Carla disse. Às vezes está ali na nossa frente. O óbvio e aí também vocês precisa falam ser dito. tanto do Nietzsche, o Nietzsche fala coisas óbvias, mas as pessoas não enxergam o óbvio. Eu acho um chatão Nietzsche. O óbvio não precisa ser dito. Não, eu só tenho uma... respeite a opinião dos outros. A última frase, da última frase. Mas então eu vou dar um discurso quando a gente acha que você sempre defende sua Vitorino. Ele tem toda a razão. Mas isso é problema de vocês dois. O Vitorino Vitorino autoajuda. Não, tem nada a ver. Não. Quem vem terreno no céu? Religião e autoajuda é picaretagem. Não é, Chico. Eu tô falando do Nietzsche, não tem nada a ver com autoajuda. Existe picaretagem como tem em todos os lugares. Religião. Bom, mas tu é uma religião, cara, me vem de um impossível. Não, tem que isso fazer aí é outra coisa, 40 vidas. O Vitorino é o do bloco, sou contrário. Isso aí ele não quer saber, eu sou Você tem contrário. toda a razão. Eu sou contrário. Agora, tem muita gente... o Gilmar Mendes da bancada. É? Mas ele não quer disso. Matou ele. Não, agora me senti ofendido. Ah, pois é. Mas tu sempre tu dá contra. Tu é um alcoolado do assunto, igual o Gilmar Termos de autoajuda e bingo é coisa de depressivo. Mas ele defende bingo. Ela tá botando mais no meio. Cara, vai a bingo é depressivo. Mas ele botou mais no meio. Vai botar eles. Mas ele defende bingo. Brincadeira tem limite. Vamos parar. Bingo é coisa de depressão. Sim, mas eu não sou contra. O cara tá triste porque mas Chicão, quem quer entrar e jogar, joga. Eu sou a favor da liberdade, tio. Deixa o cara, sabe? As pessoas querem... O sujeito que quer proibir bingo é a favor do não sei o que, de peladão lá com... Ah, para! É a favor da Mega Sena. Quem quer acreditar nesses pensadores, acredita. Se não quiser, a pessoa tem a liberdade. É um direito que ela tem. Então, é um direito que ela tem. Tem gente que gosta das igrejas. Tu não acredita, mas respeita quem acredita. Nós estamos dizendo, nós ouvimos a tua opinião... Respeito que os outros eu respeito a opinião de vocês, mas isso não impede que eu ache isso. Ok, pode achar, ponto, é a tua opinião. Parabéns mais uma vez, diz o nosso telespectador Eugênio Carlos. Primeiro programa gaúcho que tocou no assunto dos tais movimentos e bloqueio de vias. Nosso telespectador mandou. É mesmo, né? Isso aí é impressionante, né? Mas meia dúzia de gato pingado resolve fechar a rua lá pra reclamar que tem um vizinho fazendo barulho. Pô, agora botei mais um. Isso é esculhambação, de verdade. O Brasil tem uma esculhambação. Aí, movimento social. Meia dúzia de maluco ali que resolveram fazer esculhambação. Movimento social. Depois, quando eu digo que quem criou o Bolsonaro foi a esquerda, ficam bravos comigo. Quem criou o Bolsonaro foi o Lula e a turma dele. Eles criaram o Bolsonaro. Anotem o que eu estou dizendo. Depois, o Bolsonaro ganha a eleição, começa a fazer lambança, aí vão dizer, tá vendo, votaram nele. Não, ele foi criado pelo Lula, pela esquerda brasileira. O Bolsonaro é filho da esquerda brasileira. Ganhou essa proporção. Ganhou essa proporção por causa da esquerda. Olha a lambança que fizeram. Quanto mais baterem nele, mais ele vai crescer. Claro. Mais ele vai crescer. Olha só, o Arthur Rogério dos Santos Barcelos diz o seguinte: político é igual a fralda. Presta atenção. Prezada dona Magda Beatriz, mais uma vez cumprimento essa digníssima bancada deste intuitivo, obrigada, e divertido programa. Li uma frase de essa de Queiroz, : político é igual a fralda. De vez em quando, ambos devem ser substituídos pelo mesmo motivo. Aproveito a ocasião para indicar que ouçam a música de Bezerra da Silva, que tem o título de É Ladrão que Não Acaba Mais. Grande abraço, Arthur Barcelos de Esteio. Mas é uma verdade, conheço essa música, o Bezerra. Samba de breque do Bezerra. Aquele jeitão dele, é humilde, né? Aquele sambista lá do Rio de Janeiro, sempre atrás, correndo atrás, fazendo um showzinho para poder comprar o ranchinho para ir no mercado no outro dia. Vocês não conhecem as histórias do Rio que a gente conhece. Bom, uma conta? Não, mas eu estou dizendo isso, as pessoas não ganham nada. Aí você vê esses grandes... Só pelo prato. Isso aí, pelo bife, como diz o Vitorino. Faz shows assim pelo bife.
O Vitorino está nesse faz ponto. shows às vezes pelo ramo. Também com os clientes que ele tem. Ele faz por amor à arte, não cobra. Ai, não digam isso. Gustavo Vitorino é um excelente profissional, tem um escritório. Ele é um grande advogado, ele pode estar no luxo, um hobby dele. Não, pode ser para ti. O Gustavo Vitorino tem um escritório grande com outros profissionais, ele cobra sim, mas ele é um excelente advogado. Então tá ganhando bem, vai fazer um vale nesse corpo aí. De dinheiro. Olha, hoje ele chegou numa alegria. Tá com cheque no bolso. Olha aí, eu já tenho um lá, agora arrumei. Vai dá um lá na troquinho tia aí. Carmen, torrar tudo. Um cheque bem gordo. Em branco de preferência. Não, gente, é que à medida que vai chegando no final do ano, o trabalho dos advogados é apressado. Sobrecarrega porque tem o recesso do judiciário, né? E a OAB conseguiu que as férias forenses sejam também férias dos advogados, interrompendo prazos processuais. Com isso, dia 20 de dezembro para a Justiça e volta no dia 20 de janeiro. E nesse período... Nós vamos trabalhar, né, de conta Fran? Nós vamos todos trabalhar. Eu faço a programação de praia da Rádio Pampa, programação litoral da Rádio Pampa. Isso, e certamente vou estar lá. Em que Torres tem um Réveillon legal à beira da praia? Ainda tem, Chicão? Uma praia grande. Ô, Chicão, eu vou ficar em Porto Alegre, eu tô procurando uma festa legal pra ir nesses clubes. Tu me indica alguma? Festa em Porto Alegre nos clubes. Eu acho que o Réveillon do Grêmio Náutico União é muito legal. Não combina contigo uma mulher bonita, com sex appeal, num clube aqui na praia. Na Privilégio vai ser um grande lugar, né? Vou ficar aqui. Então eu vou no União. Vai no União. É bem legal. Tem um jantar legal, depois tem música. Se tu quer um lugar assim diferente, né? Não que não é uma casa noturna, nem tem casa noturna. Mas tu vai acompanhada a qualquer lugar. Aí tu vai no gasômetro. Eu ia ficar em casa mesmo. No gasômetro, olhar os fogos de artifício acompanhado, já fui também. Eu gostaria que vocês mostrassem um e-mail que nós recebemos um telespectador, onde diz assim, ó, em uma festa de casamento, alguém gritou: todos os homens casados, por favor, fiquem ao lado da pessoa que tem feito a sua vida valer a pena. Olha onde eles ficaram. O garçom quase foi esmagado. O garçom quase foi esmagado. É o que está escrito aqui. Muito bom humor, muito bom humor. Bem legal. Boa noite. Cada vez mais admiro todos. Até como dormir a gente aprende. Mais o detalhe de mudar a roupa de cama. Estou rindo sem parar. Adoro este programa. Abraços, Carmen Luciana. Olha, a Cláudia Ruschel nos dá uma notícia, uma informação que eu, pelo menos, não conhecia, eu acho. Quando nós falamos sobre fechamento de restaurantes, ela disse, de fato, os restaurantes estão fechando. Eu estou muito triste, pois o Bolonha, restaurante tradicional em Ipanema, também fechou. Ai, que tristeza. Não sabia. Ele e o Dal Padrinho, que também era um lugar maravilhoso. Dois ótimos restaurantes que vão deixar saudades. Sabe que eu tenho uma teoria sobre isso, Mike? Inclusive, eu vou botar no meu livro no ano que vem. Sim. Um cara vai num restaurante, por exemplo, em Ipanema. Ele vai pagar pelo chopp, pela cerveja, o mesmo preço que ele vai num restaurante top, um bar na Padre Chagas. Só que na Padre Chagas tem aquela enxurrada de gente bonita, tem um festival de pessoas bacanas, então vai todo mundo. É isso aí. A TV Pampa está exibindo uma série de vídeos realizados em parceria com a Procuradoria-Geral do Estado. O tema da campanha é Não Cale, Compartilhe. E o nosso objetivo é chamar a sociedade para discutir temas atuais e sensíveis. Além de exibidos neste programa, os vídeos vão estar disponíveis também no Facebook. E nós queremos de imediato agradecer às pessoas que aceitaram o desafio e vão nos contar as suas histórias de vida para que possamos refletir e procurar criar uma sociedade mais justa. Sou negra, quilombola, moro numa área remanescente de povo escravizado. Minha filha já sofreu discriminação racial. Foi muito triste, foi um episódio que eu não gosto muito de lembrar. A minha filha, ela tinha uma bolsa integral num colégio, um dos maiores colégios particulares de Porto Alegre. Começaram a apelidar minha filha negra suja, de gorda. Conversei com ela. Hoje ela tem 17 anos e conseguiu superar que nenhuma pessoa seja escorraçada, seja difamada pela cor da sua pele. E as pessoas que se sentirem injuriadas, denunciem. Racismo é crime. Eu sou Fabiane Figueiredo Xavier, telefonista negra quilombola. Eu compartilhei a minha história. E você, está pronto para compartilhar a sua?
Pois é, e realmente temos que ter consciência de uma série de coisas. Nosso telespectador, já que a gente fala sempre em grandes nomes, enfim, nosso telespectador Rodrigo Velho diz o seguinte: os pais de Albert Einstein estavam corretos. Einstein foi o maior atraso na civilização humana com a teoria da relatividade. Nikola, este sim, foi o homem mais inteligente de todos os tempos. O Tesla? O Tesla. Nikola Tesla. Eu conheço a história. Nikola Tesla, exatamente. Mas dizer que o Einstein foi um atraso? Opinião é opinião, meu amigo. Deus. Vamos encerrando então o nosso programa de hoje por aqui, desejando a todos vocês uma noite de bons sonhos. E amanhã, um novo encontro logo depois do Jornal da Pampa. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.